Olha, hoje eu vou falar sobre a questão de frase, oração e período. Parece que tudo é a mesma coisa. Frase, oração, período, quase todo o edital tem isso, né? Mas existe uma diferença mínima, mas existe, entre frase, oração e período. Vamos lá então, olha. A frase é qualquer enunciado de sentido completo. Se tem sentido completo, é frase. Porque se você disser alguma coisa e não tiver sentido completo, não é frase, é apenas um enunciado. Veja os exemplos. Boa tarde a todos. Isto é uma frase. Por quê? Porque você está entendendo, tem sentido completo. Outro exemplo, socorro. Né? Tem até esse ponto de exclamação aqui, né? Então isso também é uma frase, porque você entendeu. Pode ter uma palavrinha só, ou uma expressão só como essa aqui, oi. Também é frase, porque tem sentido completo, porque você entendeu, porque transmitiu-se a ideia, ok? A comunicação foi feita. Como assim? Quando você pergunta como assim, a pessoa também entende o que você está perguntando, né? Então, isso é uma frase. Tem sentido completo, é qualquer enunciado que você entende. Isto chama-se frase. Vamos falar da oração. A oração é a frase que contém verbo. Vejamos aqui. Sejam todos bem-vindos. Você entendeu, então já é uma frase. Mas é também uma oração, porque é uma oração também. Porque tem um verbo aqui, ó. O sejam é um verbo. Vou até fazer uma marquinha nele aqui, né? Então, o sejam é um verbo. Isto é uma oração, embora seja uma frase. Então, eu vou até escrever aqui no quadro, viu aqui, ó? Frase e oração. É frase e oração. Corra, também você entendeu. Já é uma frase garantidamente, ok? Então aqui, já garantimos como frase. Mas é uma oração porque essa palavrinha aí, corra, é um verbo. É um verbo que transmitiu o sentido completo. Então é frase e oração. Então nós temos mais um caso, não é? Faz muito frio no inverno. Você entendeu. Isso é lógico. Faz muito frio no inverno. Só que contém um verbo que é o verbo fazer. Então aqui nós temos frase e oração, ok? Então já vimos o que é frase e o que é oração. E às vezes nós temos o caso de ser frase e oração. Vamos mudar de assunto então? Bem, e o período? O período é um enunciado construído por uma ou mais orações. Eu posso ter um período simples quando eu tenho um verbo, aqui olha, período simples, constituído por uma oração. Tem que ter um verbo lá dentro desse período. Se tiver mais de um verbo, o período é composto, constituído por duas ou mais orações. Então tem que ter dois ou mais verbos. Vamos aos exemplos então. Alguns dias são muito longos. Primeiro que você já desconfiou de que isso aqui é uma frase. Então vamos pela ordem. Então isso aqui é uma frase. Vou colocar aqui em cima mesmo, viu, para você entender. É uma frase. Alguns dias são muito longos. É uma oração também. Por quê? Porque aqui contém um verbo que é o são, verbo ser, não é? Então é uma oração também. Mas é um período simples também, porque o período simples é o conjunto de orações. Aqui, ó, ele é construído por uma ou mais orações, é o conjunto. Existe o conjunto unitário, né? Ó, eu entrando aí na matemática. Dessa forma, eu tenho aqui uma frase, tenho uma oração também, porque eu tenho ali um verbo, não é? E tenho também um período simples, porque só tem um verbo, ok? Então também é um período. Ok. João assistiu ao filme, mas não gostou da trama. Primeiro, isso aqui você entendeu. Seria uma frase com mais de um verbo? Não tem problema. Seriam orações também? Sim, por quê? Porque eu tenho dois verbos aqui, ó. O primeiro é esse aqui, ó, assistiu, e o segundo é esse aqui, não gostou, né? O gostou. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Só que nesse caso, o período é chamado de período composto. Existe o período simples e existe o período composto. Nesse caso aqui, é o período composto.
E o espere? Primeiro que espere uma frase, porque você entendeu. Espere. Então é uma frase. É uma oração, porque o espere já é verbo. Então é oração também. Mas é também um período. Concorda? É um período simples. Porque nesta oração, embora seja uma palavrinha apenas, ela é constituída de um verbo. Se tem um verbo, tem uma oração e tem um período simples apenas. Não é? Espero que você tenha entendido, mas nós temos também que ver a parte prática, que é a prova dos 9. Vamos fazer o seguinte exercício. Primeiro vou apagar isso aqui, para ficar bem bacana, senão vai aparecer tudo isso aqui na próxima tela. Vamos lá então. Exercícios. Será que você acerta? Vamos lá. Vamos ao primeiro aqui. Silêncio. Você já pensou? Quando o professor diz assim, silêncio, você já entendeu, claro, não é verdade? Silêncio, você já entendeu também. Se você entendeu, isso aqui é uma frase só pelo fato de você ter entendido, ok? Mas é uma oração? Não é oração, porque não tem verbo. Vamos ver o estude. É uma frase? Tem muita gente pedindo para você estudar, não tem? Tem. Isso é uma frase. É uma oração? É, porque coincidiu de essa palavra que está ali, esse enunciado, ter um verbo que é do verbo estudar. Então, é uma oração também, ok? Você estaria acertando ou não? É um período? É um período composto? Não, só tem um verbo, então é um período simples, ok? Então, é um período simples. Você é do tamanho dos seus sonhos. Você entendeu isso? Entendeu, né? Então isso aqui é uma frase, ok? Isso é uma frase. É uma frase. Oração. Seria uma oração? Sim, tem um verbo aqui, ó. O verbo ser. Então é uma oração. Ficou meio estranho isso aqui, né? É uma oração também. É um período? Sim. Simples ou composto? Simples, porque só tem um verbo que é o é. Então, esse é um período também simples. Espero que vocês estejam entendendo isso aqui. Agora, uma coisa interessante. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, não é? Porque oração é a frase que contém verbo. Boa tarde, prezados alunos. Isso você entendeu? Se entendeu, já é frase, entendeu? Boa tarde, senhores alunos. Entendeu? Você marcaria frase? Marcaria, claro, né? Frase. Aqui embaixo, frase. É uma oração? Não é uma oração, porque não tem nenhum verbo aqui. Ok? Então, minha gente, esse boa é um adjetivo, tarde é substantivo, prezados é adjetivo, alunos é substantivo, não tem verbo ali dentro. Então, se não tem verbo, não tem oração. Se não tem oração, não tem período, porque período é o conjunto de orações. Se é frase só, não existe sintaxe ali dentro. Então, não tem oração e não tem período, é frase só. Como aquele exemplo que eu falei aquela hora. E silêncio é só frase e nada mais. Okay? Oi é só frase e nada mais. Vamos lá. Fomos ao cinema e depois voltamos ao hotel. Fomos é um verbo. Né? Lembrar isso aqui, ó. Fomos é um verbo. Voltamos é outro verbo. Então, primeiro, você entendeu? Entendeu, lógico, né? O que é isso? Frase. Ok? Então, tudo bem, isso é uma frase. É uma oração? Nós temos duas orações. Aqui você nem precisa de colocar oração, porque não é oração, são orações. Aqui você já vai direto para o período. Quando tem mais de um verbo? Composto. Então, aqui é um período composto. Professor, mas por que você pulou aqui a oração? Composto. É ruim escrever aqui, mas vai. Período composto, não é? Então, por que eu pulei aqui? Porque são duas orações. Se eu quiser escrever aqui também, eu escrevo, não é? Esse quadro é muito bom, não é meio ruim para escrever, mas pelo menos você fica sabendo. Eu poderia colocar também duas orações se eu quisesse. Bom,
Vamos apagar aqui porque tem a última parte dos exercícios para ver se você de fato aprendeu, hein? Tudo apagadinho, tranquilo. Vamos passar para o próximo slide. Ficaram umas marquinhas aqui, a gente vai com o dedo mesmo. Não é muito bom fazer isso não, viu? Mas a gente vai fazendo aqui, ó. Olá, frase. Não é? Ou é oração também? Eu olá, tu olá, ele olá. Não tem jeito. Então é só frase, ok, gente? Então isso aqui é frase. Tem aqui um período? Não, porque para ter período tem que ter oração. Para ter oração eu tenho que ter verbo. É tão somente o enunciado que se entende a frase e acabou. Oi, tudo bem? Aí eu tenho 3 palavras, não é? 3. Eu pergunto, é uma frase? Você entendeu? Você que está assistindo, você entendeu? Se você entendeu, o que é isso? Eu sei que você pensou aí. Frase. Isto é uma frase. É uma oração? Não é. O oi também, não tem jeito de conjugar. Eu oi, tu oi, eu tudo, tu tudo, ele tudo, não tem jeito. Eu bem, tu bens, ele bem, não tem jeito. Então, é somente uma frase aqui. Paulo trabalha mais que o irmão. Eu tenho um verbo aqui. Ok? De qualquer forma, você já entendeu aí que é uma frase, não é isso? Se eu falo que Paulo trabalha mais que o irmão, você já entendeu, é uma frase. Agora, tem um detalhe muito interessante. Eu tenho um verbo oculto aí. Você já percebeu? Paulo trabalha mais que o irmão trabalha. Para não repetir o trabalha, a gente deixa esse verbo oculto aqui, chama-se zeugma isso, viu? Não precisava nem falar isso aqui, né? Mas zeugma. Aliás, tem até comércio, tem lojas aqui, né? Na região, que chama-se zeugma. É bom que a gente já faz uma propaganda. E não, gente, esse irmão aqui, Paulo trabalha mais que o irmão trabalha, tem um verbo oculto. Então eu já tenho 2 orações, mesmo tendo o verbo oculto, ok? Então aqui é frase, e como tem um verbo oculto, eu tenho um período composto, ok? Período composto. Agora, um lindo lampião iluminava a grande sala da fazenda. É grande, não é esse período? Mas você entendeu? Entendeu? Então isso é uma frase. Tem aqui uma oração? Tem. Qual é o verbo aqui? Iluminava. Então esse iluminava aqui é um verbo. Eu tenho também uma oração. E eu não tenho aqui um verbo oculto como eu tinha aqui. Um lindo lampião iluminava a grande sala da fazenda, iluminava. Não tem jeito. Agora aqui tinha, Paulo trabalha mais que o irmão trabalha. Aí tudo bem. Mas aqui não tem jeito de colocar verbo oculto. Não é? O famoso zeugma. Então o que eu faço? Frase. Eu tenho também uma oração. Não é? Eu tenho também uma oração. E tenho também, adivinha o quê? Eu sei que você pensou aí. Período simples. Apesar de ser grande aqui o enunciado, não é? Terminando, minha gente, espero que todos compreendam que até os momentos difíceis passarão. Primeiro, é uma frase? É. Você entendeu, eu tenho certeza que você entendeu. É uma oração? Na verdade, são quantas orações? Um verbo. Passarão é outro verbo. Então eu tenho 2 orações. Então, nesse caso aqui, nós temos um período composto. Por quê? Porque eu tenho 2 orações. Por que eu tenho 2 orações? Porque eu tenho 2 verbos. Não é? Agora é o seguinte. Está certinho o que eu coloquei aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tenho 3. Espero que todos compreendam. Tem mais um verbo aqui. Então, na verdade, eu tenho 3 verbos. Mudou alguma coisa aqui, minha gente? Não mudou nada, o período é composto, porque eu disse no início
que o período composto, ele é composto por duas ou mais orações. Nesse caso, não mudou nada. E nesse caso, eu não tenho dois verbos. Eu tenho três. Eu coloquei esse e mais esse aqui. São três verbos, três orações, período composto. Espero que você tenha entendido a diferença entre frase, oração e período. Até o próximo encontro.